Imagine por um instante que você está no limiar de uma ferida que não vê, mas sente. Uma dor que corrói a alma como sal em uma chaga aberta. E se eu te dissesse que há milênios, um mensageiro divino desceu não com trovões ou espadas flamejantes, mas com o toque gentil de um curandeiro, restaurando não só corpos, mas lares inteiros, famílias despedaçadas e corações partidos? Bem-vindo ao canal Respeito Sagrado, onde honramos as verdades eternas com o coração aberto e os olhos da fé. Hoje mergulhamos na história do arcanjo Rafael, o anjo cuja própria essência significa Deus cura, um ser de luz que nos ensina que a verdadeira cura nasce do respeito sagrado à vontade divina. Porque essa não é só uma lenda bíblica, é um convite para que você encontre sua própria cura. Respire fundo. Vamos começar. Deixe-me te levar de volta a Nínive, uma cidade de exílio e sombras, por volta do século 8 a.C. Tobit, um homem justo descendente da tribo de Naftali, vivia ali como um refém da própria fé. Ele era daqueles que, mesmo no meio da opressão assíria, enterrava os mortos hebreus em segredo, desafiando reis pagãos por respeito ao sagrado. Mas o que é o sagrado, senão o fio invisível que nos liga ao divino? Tobit o sabia bem. Sua vida era um altar de devoção. Ele jejuava, orava e doava aos pobres, mas o destino, esse tecelão cruel, teceu-lhe uma cegueira repentina. Imagine a escuridão não só nos olhos, mas na alma. Poeira de pássaros caindo em sua vista, cegando-o como um castigo que ele não merecia. Sua esposa Ana, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho, chorava em silêncio, tecendo em sua dor uma teia de amor inabalável. E Tobias, o filho de 17 anos, o coração da família, via o pai definhar e o lar se inclinar como uma tenda ao vento. Foi então que Tobit, guiado por uma visão noturna, daqueles sonhos que o céu envia como cartas seladas, lembrou-se de um tesouro esquecido em Ecbátana, na Pérsia. Meu filho, disse ele a Tobias, a voz trêmula como folhas secas, vá e recupere o que é nosso, mas não vá sozinho. O jovem, com o peito apertado de medo e dever, saiu pelas ruas poeirentas de Nínive, o sol escaldante batendo em sua túnica simples de linho cru. Ele precisava de um guia, alguém que conhecesse os caminhos traiçoeiros do deserto, os rios traiçoeiros e os perigos invisíveis que espreitam os viajantes solitários. E ali, à beira do rio Tigre, sob o céu avermelhado do crepúsculo, ele encontrou um homem jovem de porte nobre, olhos claros como águas puras e um sorriso que acalmava tormentas. Eu sou Azarias, disse o estranho, filho de Ananias, da tua tribo. Posso te acompanhar por um salário justo. Tobias, sentindo um calor inexplicável no peito, como se o próprio ar sussurrasse, confie, aceitou. Mal sabia ele que Azarias não era um mortal comum, mas Rafael, um dos 7 arcanjos que velam diante do trono de Deus, enviado para tecer cura onde só havia fios partidos. A jornada começou como uma odisseia de irmãos improváveis. Eles cruzaram desertos onde o vento uivava como lamentos ancestrais e rios que serpenteavam como veias da terra. No primeiro dia, à beira do Tigre, um peixe colossal saltou das águas, atacando Tobias com fúria selvagem. Azarias, Rafael disfarçado, gritou, segure-o, não o deixe escapar. Tobias obedeceu, e juntos eles capturaram a criatura reluzente, cujas escamas brilhavam como moedas de prata sob o sol do meio-dia. Guarde o coração, o fígado e a vesícula, instruiu o guia, com uma sabedoria que parecia vir das estrelas. Tobias obedeceu sem questionar, sentindo que cada palavra era um mandamento sagrado. Aquela captura não era mero acaso, era o primeiro sussurro da providência, um presente da criação para curar o que estava rompido. Mas o caminho se complicava com as sombras do coração humano. Chegando a Ecbátana, Azarias revelou o destino de Tobias, casar-se com Sara, uma jovem bela, mas amaldiçoada. Sara, filha de Raguel, era viúva de 7 maridos, todos mortos na noite de núpcias pelo demônio Asmodeus, um espírito de ciúme e fúria que se alimentava de sua dor. Imagine o terror dela, uma noiva eterna,
envolta em véus brancos manchados de lágrimas, orando sozinha em seu quarto sob a lua cheia, implorando por libertação. Tobias, ao ouvir isso, sentiu o medo apertar sua garganta como uma corda. Eu não quero morrer como os outros, confessou ao guia, a voz embargada, os olhos úmidos refletindo o fogo da lareira onde conversavam. Azarias, Rafael, sorriu com a paciência de quem conhece os segredos do céu. Ore com fé, meu filho. Coloque o coração e o fígado do peixe sobre as brasas. O fumo afugentará o mal, e Deus enviará seu anjo para te guardar. Naquela noite, no quarto nupcial iluminado por velas tremeluzentes, Tobias e Sara oraram juntos. Uma oração de união, de rendição, de respeito mútuo pelo sagrado no outro. O fumo subiu como uma nuvem de incenso, e Asmodeus fugiu para o Egito, onde Rafael o acorrentou, selando sua fúria para sempre. Pela manhã o sol nasceu sobre um casamento vivo, não uma tumba. Com o tesouro em mãos, prata e ouro que brilhavam como promessas cumpridas, Tobias retornou a Nínive, o coração leve como as asas de uma pomba. Azarias guiara não só os passos, mas as almas. Ele havia ensinado Tobias a respeitar o sagrado na jornada, no peixe que era remédio, na noiva que era bênção, no demônio que era lição de humildade. Ao chegarem, o clímax da cura se desdobrou como um milagre tecelado à mão. Tobit, ainda cego, ouviu a voz do filho e chorou, um choro que misturava dor e esperança. Pai, disse Tobias, deixe que eu te unja os olhos com a bile do peixe. As escamas secas caíram como escamas de serpente, e a luz, a luz, inundou os olhos de Tobit. Ele viu o filho, viu a nora Sara, viu o guia Azarias, e em seu peito uma gratidão que transbordava como um rio após a seca. Mas o véu da ilusão caiu por completo naquela noite de festa. Sentados à mesa, com o aroma de pão fresco e vinho abençoado no ar, Azarias se ergueu. Sua forma humana se dissolveu como névoa ao sol, revelando asas de luz esmeralda, olhos que continham os oceanos da criação e uma presença que fazia o ar vibrar com o nome de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 que se apresentam diante da glória do Senhor, proclamou ele, a voz ecoando como sinos celestiais. Tobit e sua família caíram de joelhos, o respeito sagrado os envolvendo como um manto. Rafael havia curado não só a cegueira física de Tobit, símbolo de toda a cegueira espiritual que nos afasta do divino, mas o coração partido de Sara, libertando-a do demônio que representava as prisões emocionais que carregamos, ciúmes, medos, heranças de dor. Ele havia guiado Tobias, ensinando que a verdadeira jornada é de confiança, de oração compartilhada, de respeito pelo mistério alheio. E em tudo isso Rafael nos sussurra. A cura não é mágica, é um ato de fé, um respeito sagrado à providência que transforma veneno em remédio, trevas em luz. Pense nisso por um momento. No livro de Tobias, essa narrativa não é mero conto. É um espelho para nossas vidas. Quantas vezes nos sentimos como Tobit, cegos pela dor cotidiana, uma perda, uma traição, uma doença que nos rouba a visão do amanhã. Ou como Sara, aprisionados por demônios internos que nos impedem de amar plenamente. Ou como Tobias, jovens em busca de propósito, precisando de um guia invisível para navegar os rios da existência. Rafael nos ensina que o sagrado reside no ordinário, no peixe do rio, na bile amarga que cura, na oração noturna que expulsa sombras. Nas tradições judaica, cristã e islâmica, ele é invocado como protetor dos viajantes, curador dos enfermos, guardião das famílias. Um anjo que respeita o frágil em nós, tecendo cura com fios de compaixão. Agora, traga isso para o seu coração, para o agora. Em um mundo de pressa e feridas expostas nas redes sociais, onde o respeito pelo sagrado parece uma relíquia, Rafael nos chama de volta. Ele não é um anjo distante. É o companheiro que se disfarça de amigo, de terapeuta, de momento de silêncio na multidão. Invocá-lo é um ato de respeito. Respeitar sua própria vulnerabilidade, a dos outros, e, acima de tudo, a tapeçaria divina que une tudo. Imagine orar com ele hoje. Rafael,
Guia-me como guiaste Tobias. Cure o que sangra em mim. Expulse o que me aprisiona. Restaure o que foi perdido. Sinta isso. Uma brisa verde de esperança tocando sua pele. Um bálsamo em suas cicatrizes emocionais. No canal Respeito Sagrado, acreditamos que histórias como essa não são para entreter, mas para transformar. Elas nos convidam a viver com reverência. Reverência pela dor que nos molda, pela jornada que nos testa, pela cura que nos eleva. Rafael, o arcanjo da luz esmeralda, nos lembra que Deus cura, não apesar das nossas fraquezas, mas através delas. Obrigado por viajar comigo nessa história eterna. Se o arcanjo Rafael tocou algo em você hoje, uma ferida que começa a cicatrizar, uma esperança que desperta, compartilhe nos comentários. Qual cura você está pedindo? Curta se isso ressoou em sua alma, inscreva-se no canal Respeito Sagrado para mais jornadas de fé e reverência e ative o sininho para não perder o próximo mistério divino. Lembre-se, o sagrado respeitado floresce, que Rafael te guie. Amém. Até a próxima, com respeito e luz.